Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Endro Palma Ponto de Vista. E hoje a gente vai falar sobre uma novidade em relação ao reajuste do piso salarial dos professores. Algumas semanas atrás eu já fiz um vídeo falando sobre o reajuste, né, que foi calculado em 0,37%, mas que agora tem notícia aí que melhorou e melhorou bastante o cenário para os professores. Então, antes de tudo, se inscreve aí no canal, tá? Já faz isso agora, se inscreve no canal, deixa o seu like. Faz um comentário também, pode ser lá no final do vídeo, mas não esquece de fazer um comentário, é muito importante você dar o seu feedback para mim, principalmente agora que eu estou começando o canal e eu preciso saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês não estão gostando, né? Preciso desse retorno. Então já faz isso agora, beleza? Mas vamos ao tema do vídeo de hoje e basicamente o governo divulgou uma notícia, né? Eles vão fazer uma proposta, então, aliás, já enviaram uma proposta pro Senado, tá? De uma medida provisória, onde basicamente o novo reajuste proposto para os professores, né, para a classe dos professores, é de 5,4%, tá? Alguns vídeos para trás, se você, né, pesquisar aí, você vai ver que eu abordei bastante esse tema, expliquei o cálculo, né, do salário base dos professores e por que existiu, né, por que eles divulgaram aquele reajuste de 0,37%, que daria mais ou menos R$ 18 de aumento para os professores, né? Um aumento que gerou muita insatisfação, né? Os professores não gostaram nem um pouco e com toda a razão de terem calculado, né, um reajuste de 0,37%, que não cobre absolutamente nada, né? Não chega nem aos pés da inflação que a gente teve. Então, né, é óbvio que, né, a classe fez uma pressão no governo e o governo reagiu. Então, por mais que o meu gosto pessoal, por mais que eu seja um cara de direita que apoie mais os ideais de direita, é válido ressaltar que o que o governo fez foi muito assertivo nesse momento, tá? Primeiro porque, né, os professores é a maior parte do eleitorado do governo atual, né? Em pesquisas a gente vê que a classe dos professores apoia muito o governo do PT, o governo de esquerda do presidente Lula. Então ele precisava, de certa forma, tomar uma atitude para não desagradar essa classe principalmente, né? E eu preciso concordar de que foi uma atitude bem tomada, né? De fato, o que ele propôs e que vai ser levado para o Congresso agora, né? Tem toda essa burocracia, ainda vai passar pelo Congresso, e eles precisam fazer isso de uma maneira rápida, né? Para conseguir esse apoio dos professores. Mas ainda assim, eu acho que foi muito assertivo. Acho que você propor um aumento de 5,4%, que dá praticamente R$ 262, né, é muito melhor do que você deixar os professores insatisfeitos num ano de eleição com um aumento de meros R$ 18. Tá? E aí, acho que uma segunda parte desse vídeo, mas que também é muito importante eu deixar claro isso para vocês, é que eu vi algumas notícias, né, de certa forma um pouco falsas, tendenciosas, falando que isso era uma pegadinha, porque agora com a nova tabela do imposto de renda, né, os professores estavam na base de 4.900, então eles entrariam na classificação de quem estaria isento de imposto de renda, e agora eles vão ter que pagar mais imposto e tal. E assim, eu quero esclarecer esse assunto, porque isso de fato é uma notícia falsa, é uma fake news, e os professores eles não vão pagar mais imposto, tá? Eu vou explicar bem esse tema, porque infelizmente eu vi notícias, né? E por mais que eu seja de direita, eu vi notícias e elas são falsas. Acho que não estão contando a realidade do que realmente vai acontecer com o salário dos professores nesse ano de 2026, tá? Claro, se tudo isso for aprovado. Mas bom, vamos fazer essa simulação então. Então, no ano passado, só para vocês entenderem, né, os professores eles pagavam imposto de renda normalmente igual todo mundo. Então, não existia essa isenção de até R$ 5.000, tá? A isenção era muito mais baixa, então os professores se enquadravam sim na tabela do imposto de renda, e é válido ressaltar que eles se enquadravam inclusive, né, na pior faixa, na faixa mais alta, que é a de 27,5% ao mês. Então, basicamente, isso significa que lá no ano de 2024, perdão, no ano de 2025, um professor, né, que estava ali no salário base de 4.900 e alguma coisa, ele já pagava, tá, R$ 312 de imposto de renda. Ele já pagava, tá? Então, isso já existia, então assim, esse imposto já era descontado dele. Então, vamos levar isso muito em consideração. Ah, mas e se ele continuasse com esse mesmo salário para 2026? Sim, ele estaria isento agora em 2026, ou seja,
zero, né, reais de desconto de imposto de renda. Então ele teria ali um aumento, digamos assim, no líquido dele de R$ 312. Mas, agora vamos fazer a conta, né, com o cenário desse ano com a nova tabela. Então, vamos pensar no novo salário deles agora, R$ 5.100. O que é muito importante a gente ressaltar? A tabela, gente, ela não só isentou quem estava, né, para baixo, quem está para baixo de 5 mil. Ela também se reajustou de forma equivalente. Então, quem está com 5.100, né, quem vai estar com 5.100, que são os professores, eles não vão pagar a mesma quantidade de imposto que eles pagavam ano passado de 27,5%, né? Essa tabela ela evoluiu e ela subiu, né, os indicadores, os percentuais para as faixas acima. Então, o que que isso significa? Que, na verdade, os professores eles vão pagar menos imposto agora em 2026. Só para vocês terem ideia, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Com esse salário de R$ 5.100, tá? Se não tivesse tido nada em relação ao imposto de renda, não mudou nada, a regra é a mesma, continua tudo do mesmo jeito do ano passado. Então, basicamente, significa que os professores pagariam, em 2026, R$ 363 de imposto, tá? Então, tabela antiga, os professores pagariam R$ 363 de imposto. Mas agora, com essa nova tabela, que isenta até 5 mil, os professores, por estarem muito perto ali dos 5 mil, né, eles estão com 5.100 e alguma coisinha, eles estão muito perto, então o percentual de imposto deles é mais baixo. Só para vocês terem ideia, eu calculei, e óbvio, isso ainda é uma simulação, até porque, né, não se sabe ainda se realmente tudo isso vai dar certo, se o Congresso vai passar isso até de maneira rápida, né, que é o que os professores esperam. Mas só para vocês terem ideia, eu calculei aqui e deu R$ 20 de imposto de renda, tá? R$ 20. Então, além de eles terem tido esse aumento de R$ 262, eles estão tendo mais um aumento em cima disso, que é diminuir o quanto de imposto que eles estão pagando, tá? Eles estão saindo de um imposto de renda de R$ 312 no ano passado, né, de desconto de imposto de renda do salário deles no ano passado, para um desconto em 2026 de R$ 20. Então, assim, muito importante a gente ressaltar isso, porque, é claro, isso agrada muitos professores e vai agradar muito a hora que isso passar, que isso estiver valendo, né? Porque além de ter esse aumento real de salário, né, da base ali, eles vão pagar menos imposto. Então, isso é benéfico para a classe dos professores e mais benéfico ainda para o governo, porque justamente no ano de eleição, eles conseguem corrigir algo ruim, que foi o aumento calculado em 0,37%, para passar para um aumento real de 5,4%, mais, né, o bônus ainda de cair na tabela do imposto de renda e pagar muito menos imposto. Vão pagar só R$ 20 de imposto. Então, assim, para os trabalhadores, para os professores, acho que isso foi algo muito positivo. Essa tabela do imposto de renda ela não é válida só para os professores, então para todo mundo que estava perto, ano passado eu ganhava 4.900, esse ano o meu chefe reajustou para 5.100. Então, cara, parabéns porque você vai conseguir, além de tudo, baixar o seu imposto de renda. Então, só para, né, ter esse exercício prático, pesquisa na internet, né, veja a calculadora de salário líquido que compara o seu salário ano passado com o desse ano, passar, se tudo for aprovado, vocês podem ter certeza que vocês vão pagar menos imposto. Então, assim, volto a dizer, sou contra o governo atual, eu sou oposição ao governo atual, mas nisso eles tiveram uma sacada muito inteligente, né, que é no ano de eleição dar esse aumento e diminuir o imposto de renda. Então, vai agradar muita gente mesmo, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, não se inscreveu, tá? Deixa o seu like também e comenta se você gostou, se você apoia, né, essa proposta que o presidente fez. Se você acha também que vai passar rápido no Congresso, eu não acho, sinceramente, mas vamos ver como vão ser os próximos dias e semanas. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.